sobre o roteiro da sessão de julgamento, leitura dos pareceres da comissão processante, leitura das peças do processo, se requerida manifestação dos vereadores inscritos pelo prazo de até 15 minutos, suspensão oral da defesa, sustentação oral da defesa por até 2 horas, votação nominal dos vereadores pela acolhimento ou rejeição do parecer da comissão processante, proclamação dos resultados e determinação de encaminhamento. Convido o relator da comissão processante para da tribuna fazer a leitura do parecer da comissão. Vereador André. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, servidores, público que nos acompanha ou acompanhará pelo canal do YouTube da Câmara de Vereadores de Itaara. Passo a fazer a leitura do processo da Comissão Processante 01/2024 em desfavor do vereador Oberdan Nunes da Rosa. Denúncia. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Itaara, vereador Edson da Silva Vasconcelos. Ronaldo dos Santos Juco, brasileiro, casado, motorista, inscrito no CPF, que aqui consta, portador do RG, título de eleitor, zona 135, seção 0362, residente e domiciliado na rua Vanderlei de Almeida, número 1020, nesta cidade. Em dia com suas obrigações legais, vem respeitosamente a presença desta Câmara na pessoa do excelentíssimo presidente, no pleno exercício de seus direitos conferidos pela Constituição Federal, com fulcro no artigo 7º, inciso 3º do Decreto-Lei 201 de 1967, oferecer a presente denúncia com pedido de cassação dos mandatos dos vereadores Lauderi Marques de Oliveira e Oberdan Nunes da Rosa, consoante fatos e fundamentos legais a seguir expostos. Da fundamentação legal, Decreto-Lei 201 de 1967. Artigo 7º. A Câmara poderá cassar o mandato de vereador quando, inciso 3º, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública. Parágrafo 1º. O processo de cassação de mandato de vereador é, no que couber, o estabelecido no artigo 5º deste Decreto-Lei. Dos fatos. No dia 1º de dezembro de 2023, a fim de instruir pedido judicial de concessão de tutela para o fim de declarar a nulidade de todos os atos da comissão processante da época, pelo vício de composição, nos autos da ação 50.42375-82.2023.8.21.0027, em que figurava como interessado o agora cassado prefeito Silvio Weber, os vereadores acima nominados prestaram declarações inverídicas atentando contra o decoro e a dignidade dos membros da Casa Legislativa, bem como da atuação da própria Câmara. No que tange ao vereador Oberdan Nunes da Rosa, a declaração prestada e juntada aos autos do processo em epígrafe demonstra que este faltou com a verdade ao declarar fatos que não presenciou. Tanto a ata da sessão ordinária 1140 de 2023, realizada no dia 28 de agosto de 2023, quanto as filmagens da sessão comprovam que o vereador não estava presente em razão de problemas de saúde. Assim sendo, impossível declarar qualquer vício na composição da comissão processante,
porquanto efetivamente não participou do ato. A declaração prestada indica, supostamente, a intenção de livrar o então prefeito da cassação, inferindo vícios de constituição que poderiam levar à nulidade dos atos da comissão processante que foi legalmente composta. Quanto ao vereador Lauderi Marques de Oliveira, os documentos em anexo demonstram que prestaram declaração na data de 11 de dezembro de 2023, a fim de alegar que a formação da comissão processante não se deu integralmente por votação, sendo o próprio vereador Lauderi escolhido como membro da comissão. Afirma ainda que teriam outros membros desimpedidos para compor a comissão, não tendo apenas a pessoa dele. Tendo a sessão se realizado no mês de agosto, transcorrido praticamente 4 meses de trabalhos e oitivas da comissão, sem qualquer alegação de vício, tanto de procedimento quanto de formação, não é crível que as informações prestadas nas declarações sejam verídicas, porquanto prestadas às vésperas da sessão de cassação do prefeito. Se ficar comprovado que as declarações prestadas em juízo possuem qualquer fundo de verdade, os vereadores supraindicados prevaricaram no exercício de suas funções, incorrendo no tipo descrito no artigo 7º, inciso 3º do Decreto-Lei 201 de 1967. Restando comprovada a falsidade das declarações, incorrem de igual forma no disposto no artigo supramencionado. Ademais, a ata foi votada por todos os vereadores presentes na sessão do dia 28 de agosto de 2023, bem como a votação pela abertura do processo de cassação se deu por unanimidade. Quando, então, a sessão foi suspensa para a eleição da composição da comissão, retornando às atividades na sequência, sem que nenhum vereador apontasse irregularidades. Além do disposto no artigo 7º, inciso 3º do Decreto-Lei 201 de 1997, os vereadores denunciados incorreram supostamente no tipo penal descrito no artigo 299 do Código do CP retrotranscrito. Artigo 299, omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é público, e reclusão de 1 a 3 anos e multa de 500 mil, no caso aqui, réis a 5 contos de réis, se o documento é particular, vide lei número 7.202 de 1984. Parágrafo único. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento do registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. É notória a atuação dos vereadores citados, agindo em conluio de intenções a fim de macular o procedimento legal com fins pessoais, visto que o vereador Oberdan foi denunciado pelo Ministério Público na Operação Santidade e o vereador Lauderi possuía vários cargos indicados no Executivo, inclusive familiar ocupou o cargo no mandato de Silvio Weber. Trata-se, portanto, de uma manobra espúria perpetrada com o intuito de blindar o prefeito cassado por atos de corrupção, bem como blindar a atuação dos vereadores supostamente envolvidos. Cabe ressaltar que os documentos juntados à presente denúncia instruíram o processo em trâmite na primeira vara civil da comarca de Santa Maria, Rio Grande do Sul, no qual foi indeferido o pedido de declaração de nulidade em sede liminar, pautando-se o magistrado em formar sua convicção através do peso probante da ata 1140 de 2023. Diga-se também que em nenhum momento a Câmara de Vereadores foi comunicada formal ou extraformalmente de vícios no procedimento adotado. Do pedido, por todo o exposto, atendidos os requisitos legais, requer-se digne Vossa Excelência instaurar o competente processo de natureza política administrativa de cassação dos vereadores Lauderi Marques de Oliveira e Oberdan Nunes da Rosa. Itara 21, termos em que pede espera de deferimento, Itara 21 de junho de 2024, Ronaldo dos Santos Zuco. Instruem a presente denúncia os seguintes documentos: declarações prestadas em juízo,
ata 1140 de 2023 da Câmara de Vereadores de Itaara, link da reportagem do Diário de Santa Maria no retorno de Silvio Weber ao cargo, despacho exarado nos autos da ação mencionada. Relatório. Conforme lido, em 21 de junho de 2024, o cidadão itararense Ronaldo dos Santos Juco, brasileiro, casado, motorista, no pleno gozo dos seus direitos políticos, apresentou denúncia formal com pedido de cassação de mandato dos vereadores Lauderi Marques de Oliveira e Oberdan Nunes da Rosa, com o fulcro no artigo 7º, inciso 3º do Decreto-Lei 201 de 1967, conforme folhas 01 a 22 dos autos do processo desta comissão processante. O vereador Edson da Silva Vasconcelos, presidente da Câmara, promoveu o regular andamento do feito, tendo o assessor jurídico, o senhor Paulo Renato Ferroni, emitido o parecer jurídico sobre o pedido de instauração da comissão processante em desfavor dos vereadores Lauderi Marques de Oliveira e Oberdan Nunes da Rosa, conforme folhas 26 a 29 dos autos do processo desta comissão processante. Em 21 de junho de 2024, no final da tarde daquela sexta-feira, mesmo dia em que foi apresentada pela manhã a denúncia com pedido de cassação, o vereador Lauderi Marques de Oliveira apresentou o pedido de renúncia do mandato de vereador, conforme folhas 23 a 25 dos autos do processo desta comissão processante. Em razão disso, antes de consultar o Parlamento sobre o recebimento da denúncia, que ocorreria em 28 de junho de 2024, o que prescinde da presença de todos os parlamentares em plenário, conforme orientação técnica 14.026 de 2024 do Instituto Gama de Apoio aos Municípios, o presidente comunicou a extinção do mandato do vereador Lauderi Marques de Oliveira, pois o pedido de renúncia foi feito antes do recebimento de fato da denúncia, ou seja, antes da votação pelo recebimento ou não da mesma pela Câmara. Para tanto, foi adiada a votação do recebimento da denúncia para a sessão seguinte, de 1º de julho de 2024, mediante presença da suplente de vereador, senhora Roselane Ferreira Machado, convocada para tomar posse na referida sessão. Em 1º de julho de 2024, o pedido de cassação foi submetido ao plenário do Parlamento Municipal, sendo aprovado por unanimidade a abertura de comissão processante em desfavor somente do outro denunciado, o vereador Oberdan Nunes da Rosa, já que o mandato do vereador Lauderi já havia sido extinto conforme a ata 1171 de 2024, folha 30 dos autos do processo desta comissão processante. Em 8 de julho de 2024, foi constituída por meio de sorteio instaurada a comissão processante nos termos do Decreto-Lei 201 de 1967, conforme a ata 1172 de 2024, anexa como folha 31 dos autos do processo desta comissão processante. Em 18 de julho de 2023, a comissão processante se reuniu e expediu a notificação ao denunciado para exercer sua defesa prévia no prazo legal, sendo a notificação recebida pelo mesmo na terça, dia 30 de julho de 2024, conforme folhas 33, 35 e 36 dos autos do processo desta comissão processante. Em 12 de agosto de 2024, após decorrido o prazo de defesa prévia de 10 dias após a notificação e sem ter recebido qualquer tipo de manifestação do denunciado e obedecendo o rito determinado pelo artigo 5º do Decreto-Lei 201 de 1967, a comissão processante emitiu parecer pelo prosseguimento do processo de cassação em desfavor do vereador Oberdan Nunes da Rosa, conforme folhas 39 e 40 dos autos do processo desta comissão processante. Passado o período eleitoral e seguindo sem manifestação do denunciado acerca dos fatos relatados na denúncia e qualquer tipo de manifestação em seu favor, em 21 de outubro, a comissão processante se reuniu e emitiu este relatório, intimando o denunciado para prestar seu depoimento e, em razão do prazo exíguo, solicitando ao presidente da Câmara Municipal
a convocação de sessão de julgamento após oitiva do vereador e que seja dado vistas do processo a todos os interessados. Após a análise fatídica da denúncia, essa comissão faz as seguintes considerações. O vereador Oberdan Nunes da Rosa agiu de forma intencional e consciente ao produzir o documento em questão como tentativa de defesa do prefeito cassado, mesmo tendo produzido novo documento posteriormente para tentar desfazer o primeiro ato. Aliás, é preciso destacar que a atuação do vereador Oberdan durante todo o seu mandato como tal sempre esteve vinculada à atuação do prefeito cassado, sendo pessoa muito próxima ao mesmo. Haja vista, atuou como secretário de obras no primeiro ano da administração atual, quando ainda não havia assumido como parlamentar. Esteve envolvido diretamente, foi citado e é um dos indiciados da Operação Santidade. Neste ano, na ausência do ex-prefeito, curiosamente ou não, o vereador Oberdan esteve presente em pouco mais da metade das sessões ordinárias da Câmara Municipal, utilizando seu espaço de fala em algumas poucas ocasiões, demonstrando desinteresse na sua atuação como parlamentar, o que por si só já é motivo para a extinção do mandato. Por fim, o denunciado será intimado para prestar seu depoimento e, após isso, a comissão processante emitirá decisão pela procedência ou não da acusação, que integrarão como parte final deste relatório, devendo ser encaminhado ao plenário para votação se a comissão processante julgar a denúncia procedente. Nesse momento, então, passarei a palavra para a defesa, que disporá de até 2 horas para produzir sua sustentação oral. Oberdan. Minha saudação, senhor presidente, membros da comissão processante, colegas vereadores, público que nos assiste. Tão desconfortável estar nessa posição, nessa situação agora, mas quando a gente toma decisões ou escolhas, a gente sofre as consequências, e pessoas que deveriam estar sofrendo as mesmas consequências estão de longo liso, como diz o ditado, sem nem sequer enfrentar ou ter a coragem de vir até essa casa e enfrentar o processante e aqui ser julgado, vamos assim dizer, pelos colegas. Mas, para ratificar aquilo que foi lido sobre a minha defesa, como o doutor Ayrton tem falado ali, em qual é o momento que eu menti? Porque o motivo dessa processante contra mim está dizendo que eu menti. Agora, alguém me prova para mim e diga aonde foi que eu menti. Ou o meu julgamento aqui está sendo porque eu fiz parte da administração pública e, infelizmente, caí no golpe, na mentira de pessoas que estavam mal intencionadas. E, aproveitando este momento, também quero dizer aqui que lamento e peço desculpa mais uma vez por o Vitão ter sido envolvido em toda essa situação também. E eu tenho pagado moralmente e financeiramente por uma coisa que eu não fiz. Por mais que eu estou separado da minha esposa, eu pago pensão ao meu filho e daqui eu tiro sustento e de outros trabalhos também. Tenho passado trabalho na cidade, sim, tenho. Não estou falando isso para que alguém tenha pena ou dó de mim. Simplesmente sejam justos. Eu vi certa pessoa falar que melhor ser justo que ser bonzinho ou ser ruim. Quando a gente é justo, a gente não comete nenhuma, vamos assim dizer, a pessoa errou. Foi a maior judiaria que fizeram com aquele fulano lá. Não, sejam justos. Ser justo não é ser bonzinho e não ser ruim. É ser justo.
Lê. Quem leu o processo, quem leu o pedido de cassação, vai ver o que está dizendo ali. E qual foi o momento que eu menti? Eu não estava aqui. E o meu argumento, simplesmente, se foi usado com má intenção, depois eu retirei aquilo que eu falei. Para que não surtisse nenhum efeito juridicamente em defesa do prefeito que foi cassado. Agora, que deve constar o nome de todos os vereadores dentro do envelope de sorteio, deve sim. Foi isso que eu questionei. Eu menti? Não. Não vou usar as 2 horas de defesa como prevê aqui sobre a processante. Não vou. Não precisa falar muito aqui. O que tinha de ser falado já foi falado. Eu vim aqui, dei minha cara a tapa, estou aqui. Não tenho medo da comissão processante, não. Respeito a todos. Agora, não renunciei ao meu mandato e pretendo ficar até o fim, sim. E está nas mãos de vocês. Muito obrigado, senhor presidente. Ok. Concluída a defesa, determino que seja procedida tanto as votações nominais quanto necessário, individualmente, quanto aos seguintes fatos da denúncia. Só o fato 1, né? Tá, certo. Fato 1. Declaração prestada e juntada nos autos do processo número 504.237.582.20.21.0027, em que figura como réu o ex-prefeito Silvio Weber. Declaração esta supostamente falsa de fatos que não presenciou. Peço, então, à segunda secretária que faça a chamada por ordem alfabética para a votação. Vereador Ayrton Ribeiro, progressista. Por questão de ordem, então, sim para a cassação e não para a não cassação. Entendo que ele praticou arrependimento eficaz quando ele declara novamente, numa data antes da denúncia. Ele falou não. Eu voto não. Certo. Vereador André Burim, Partido Progressista. Sim. Sim. Vereador Edson Vasconcelos, Partido Progressista. Sim pela cassação. Vereador Paulo Gilmar, Partido Progressista. Sim, pela cassação. Sim. Vereador Oberdan Nunes da Rosa, PSB. Eu vou me abster da votação, senhor presidente. Vereadora Rosilene Ferreira Machado, PSB. Voto não. Vereador Roberto Rosa, Partido Progressista. Sim à cassação, senhor presidente. Fechou a votação. Tá. Então, foi 3 votos não e 4 votos sim, pela cassação. Não, ratificando então assim, ó, foi 1 voto. Perdão, isso, tá certo. Abstenção. Tá ok. 1, 2, 3, 4, fechou. Então, foi 2 votos não pela cassação, 4 votos sim pela cassação e 1 abstenção. Dadas as procedências da acusação por não ter
alcançado o quórum necessário para a cassação pelo plenário, determino de imediato o arquivamento do processo. Conforme o artigo 5º, inciso 6º, do decreto 201/67, que exige 2/3 dos componentes dessa casa para condenação, dada a improcedência, então, da acusação, por não ter alcançado o quórum necessário para a cassação pelo plenário, determina, então, de imediato o arquivamento do processo. Não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada essa sessão extraordinária do dia 28 de outubro de 2024.